Meus pais me expulsaram aos 16, agora querem minha casa na praia. Estava aqui no meu sofá assistindo Netflix, quando meu celular tocou e vi o nome da minha mãe na tela depois de 3 anos sem falar comigo. A última vez que nos falamos foi quando ela me disse que eu nunca mais seria bem-vindo na casa onde cresci, porque decidi morar com meu namorado aos 16 anos. Naquela época eu estava completamente apaixonado e cheio de sonhos sobre como seria nossa vida juntos longe da pressão constante dos meus pais. Eles sempre foram muito religiosos e conservadores, daqueles que acreditam que homossexualidade é pecado e que preferem fingir que não existe. Quando finalmente criei coragem para contar sobre minha orientação sexual, meu pai praticamente me arrastou para fora de casa gritando coisas horríveis. Durante os primeiros meses morando com meu namorado, eu chorava todas as noites pensando se tinha feito a escolha certa ou se deveria ter mentido. Mas conforme o tempo passou, percebi que pela primeira vez na vida eu estava sendo verdadeiro comigo mesmo e isso valeu toda a dor. Trabalhei em tudo que apareceu: delivery, limpeza, atendimento ao cliente, sempre juntando cada centavo que conseguia para não depender de ninguém. Meu namorado também se esforçava bastante, mas nossa relação começou a ficar tensa por causa das dificuldades financeiras e da pressão emocional. Descobri que ele estava conversando com outros caras pelo Grindr quando peguei o celular dele emprestado para fazer uma ligação importante. A traição me destruiu completamente porque, além de perder meu primeiro amor, eu me senti totalmente sozinho no mundo sem família e sem relacionamento. Decidi que nunca mais seria dependente de ninguém e comecei a trabalhar ainda mais duro, fazendo 2 empregos e estudando à noite. Aos 18 anos consegui uma vaga num curso técnico em informática e descobri que tinha talento natural para programação e desenvolvimento web. Comecei a fazer freelances pequenos criando sites para lojas locais e aos poucos fui construindo uma reputação na região. Minha vida mudou completamente quando conheci meu atual companheiro numa festa de aniversário de um cliente que virou amigo pessoal. Ele era completamente diferente do meu ex, maduro, estável financeiramente e principalmente alguém que valorizava relacionamentos sérios e duradouros. Nos primeiros meses ficamos apenas nos conhecendo melhor, conversando sobre nossos sonhos, medos e experiências passadas sem pressa. Quando finalmente decidimos morar juntos, já tínhamos certeza de que queríamos construir algo sólido e duradouro entre nós. Descobri que meu companheiro tinha uma reserva financeira considerável por ser muito organizado e ter investido bem durante anos. Mas descobri também que ele estava escondendo algo muito importante sobre sua situação financeira que mudaria completamente nossa relação. Ele, na verdade, era herdeiro de uma fortuna familiar considerável, que incluía várias propriedades em cidades litorâneas pelo Brasil. Uma dessas propriedades era uma casa incrível na praia que ele nunca havia mencionado durante nossos 2 anos de relacionamento. Fiquei confuso sobre por que ele escondeu isso de mim por tanto tempo, mas ele explicou que queria ter certeza dos meus sentimentos. Aparentemente, muitas pessoas se aproximaram dele no passado apenas interessadas no dinheiro e nas propriedades que ele possuía. Quando finalmente visitamos a casa na praia, me apaixonei instantaneamente pelo lugar. Era como um sonho realizado depois de tanto sofrimento. A casa ficava numa praia quase deserta, com uma vista incrível do mar e decorada com muito bom gosto e sofisticação. Meu companheiro então me fez uma proposta que me deixou completamente chocado. Ele queria transferir a propriedade para meu nome. Disse que eu merecia ter algo meu depois de tudo que passei e que confiava totalmente em mim para cuidar bem da casa. Inicialmente resisti bastante à ideia porque não queria que ele pensasse que eu estava com ele por interesse financeiro. Mas ele insistiu explicando que isso seria uma forma de demonstrar seu amor e seu compromisso com nosso relacionamento. Aceitei a proposta depois de muito diálogo e a casa foi oficialmente transferida para meu nome através de um cartório. Durante os próximos meses, passamos todos os fins de semana na casa da praia, criando memórias incríveis juntos. Eu me sentia finalmente completo e feliz, como se todos os anos de sofrimento tivessem valido a pena para chegar até ali. Mas então algo aconteceu que mudou tudo. Meu companheiro recebeu uma proposta de trabalho irrecusável no exterior. A empresa ofereceu um salário incrível e a oportunidade de liderar um projeto internacional que sempre foi seu sonho profissional. Ficamos alguns dias conversando sobre as possibilidades. Eu poderia ir junto, ele poderia recusar, ou poderíamos tentar manter a distância. Decidimos que ele deveria aceitar a proposta e eu ficaria no Brasil tocando minha empresa de desenvolvimento web.
A separação foi extremamente difícil, mas ambos sabíamos que era a melhor decisão para nossas carreiras e crescimento pessoal. Ele partiu há 6 meses e desde então tenho vivido sozinho, dividindo meu tempo entre o apartamento na cidade e a casa na praia. A solidão às vezes é pesada, mas aprendi a valorizar minha independência e a paz que encontro quando estou sozinho. Então, voltando ao telefonema da minha mãe, ela disse que soube através de conhecidos que eu agora tinha uma casa na praia. Aparentemente, meu pai estava passando por dificuldades financeiras e eles precisavam de um lugar para passar as férias sem gastar dinheiro. Minha mãe falou como se fosse natural eu disponibilizar a casa para eles, como se os 3 anos de silêncio nunca tivessem existido. Senti uma mistura de raiva e tristeza ouvindo a voz dela depois de tanto tempo, especialmente pedindo um favor. Ela não perguntou como eu estava, se estava bem, se precisava de alguma coisa, apenas foi direto ao ponto do seu interesse. Disse que precisava pensar sobre o assunto e que entraria em contato depois, mas por dentro já sabia minha resposta. Passei os próximos dias remoendo a situação e lembrando de tudo que passei quando eles me expulsaram de casa. Recordei das noites dormindo no sofá de amigos, dos trabalhos pesados para pagar aluguel, da fome que passei algumas vezes. Mas também pensei na possibilidade de reconexão familiar e se eu deveria ser a pessoa maior nessa situação. Conversei com alguns amigos próximos sobre o dilema e as opiniões foram bem divididas sobre o que eu deveria fazer. Alguns acharam que eu deveria dar uma chance para meus pais mostrarem que mudaram e que família é família. Outros disseram que eu não devia nada para quem me abandonou quando mais precisei de apoio e compreensão. Decidi que, antes de tomar qualquer decisão, eu precisava entender melhor a situação financeira dos meus pais. Através de redes sociais e conversas com conhecidos em comum, descobri que meu pai tinha perdido o emprego recentemente. Ele trabalhava há 15 anos numa empresa de construção civil que fechou por causa da crise econômica. Minha mãe sempre foi dona de casa e nunca trabalhou fora, então eles estavam realmente passando por dificuldades. Descobri também que eles tinham vendido alguns móveis e objetos de valor para conseguir pagar as contas básicas. Essa informação me fez sentir uma pontada de compaixão, mas também me lembrou que eles nunca se preocuparam com minhas dificuldades. Resolvi que, se fosse para ter algum tipo de reconciliação, ela precisaria ser baseada em honestidade e mudança real. Liguei para minha mãe e disse que precisávamos conversar pessoalmente antes de eu considerar qualquer tipo de ajuda. Ela concordou imediatamente e marcamos um encontro num café próximo à casa onde cresci, território neutro para nossa conversa. Cheguei ao café alguns minutos antes do horário combinado, nervoso e ansioso sobre como seria rever minha mãe. Quando ela chegou, notei que estava mais magra e com aparência cansada, mostrando sinais claros do estresse financeiro. Nos cumprimentamos de forma educada mas distante, como se fôssemos conhecidos antigos e não mãe e filho. Ela começou imediatamente a falar sobre as dificuldades que estavam enfrentando, mas eu a interrompi para estabelecer algumas regras. Disse que antes de falar sobre casa na praia, precisávamos conversar sobre os 3 anos de silêncio entre nós. Minha mãe ficou visivelmente desconfortável, mas percebeu que eu não estava mais disposto a aceitar desculpas vazias. Ela admitiu que talvez tenham sido muito rígidos comigo, mas ainda tentou justificar as atitudes com base nas convicções religiosas. Expliquei que orientação sexual não é escolha e que eu sempre fui a mesma pessoa, independente de com quem me relaciono. Disse que me senti completamente abandonado quando mais precisei de apoio familiar e que isso deixou cicatrizes profundas. Minha mãe começou a chorar e disse que sentia falta de mim, mas que não sabia como se aproximar depois de tanto tempo. Perguntei se ela e meu pai estavam realmente dispostos a me aceitar como eu sou, incluindo minha orientação sexual. Ela hesitou bastante antes de responder, o que me mostrou que ainda havia resistência e preconceito. Disse que precisava falar com meu pai pessoalmente antes de considerar qualquer tipo de reconciliação ou ajuda. Marcamos outro encontro, dessa vez na casa deles, para que eu pudesse conversar com ambos ao mesmo tempo. Quando cheguei à casa da minha infância, senti uma mistura estranha de nostalgia e ressentimento. Meu pai estava visivelmente desconfortável, mas se esforçou para ser educado durante nossa conversa inicial. Percebi que ele tinha envelhecido bastante e que o desemprego estava afetando sua autoestima e confiança. Fomos para a sala onde passei tantas tardes da minha adolescência, assistindo televisão e fazendo lição de casa.
Comecei a conversa explicando que não estava ali para discutir o passado, mas para entender se havia futuro possível. Meu pai se desculpou de forma mais sincera do que eu esperava, admitindo que reagiu mal na época. Disse que teve tempo para refletir e que percebeu que perdeu o filho por causa de preconceito e intolerância. Mas então ele fez uma revelação que me deixou completamente chocado sobre o verdadeiro motivo da expulsão. Ele admitiu que sabia da minha orientação sexual há muito tempo, mas não conseguia aceitar por medo do julgamento dos outros. Disse que a comunidade religiosa onde frequentavam fazia muita pressão sobre famílias com filhos homossexuais. Explicou que expulsar de casa foi uma forma de proteger a reputação da família dentro da igreja. Fiquei furioso descobrindo que fui rejeitado não por amor ou preocupação, mas por vergonha e medo da opinião alheia. Levantei da cadeira e disse que precisava de tempo para processar essa informação antes de continuar a conversa. Meus pais imploraram para que eu não fosse embora e que terminássemos a conversa naquele momento. Disse que talvez pudéssemos tentar reconstruir nossa relação, mas que seria um processo longo e difícil. Expliquei que não era uma questão de perdão imediato, mas de reconstrução de confiança e respeito mútuo. Quanto à casa na praia, disse que eles poderiam usar por uma semana, mas com algumas condições específicas. Primeira condição: eles precisariam aceitar publicamente minha orientação sexual, inclusive na igreja que frequentam. Segunda condição: se meu companheiro voltasse do exterior, eles teriam que recebê-lo com respeito na família. Terceira condição: nossa reconciliação não poderia ser baseada apenas na necessidade financeira deles. Meus pais ficaram surpresos com minhas condições, mas concordaram depois de alguns minutos de reflexão. Combinamos que eles passariam uma semana na casa da praia no mês seguinte, como um teste para todos nós. Durante essa semana, eu também ficaria na casa para observar como seria nossa convivência após tanto tempo separados. Saí da casa dos meus pais, sentindo uma mistura de esperança e ceticismo sobre o futuro da nossa relação. Nas semanas seguintes, trocamos algumas mensagens pelo WhatsApp, tentando reconstruir uma comunicação básica. Percebi que minha mãe estava se esforçando mais para manter contato e demonstrar interesse na minha vida atual. Meu pai ainda parecia mais reservado, mas também estava tentando ser mais presente nas conversas familiares. Chegou finalmente a semana da nossa experiência na casa da praia, e eu estava bastante nervoso sobre como seria. Eles chegaram num sábado de manhã e ficaram visivelmente impressionados com a beleza da propriedade. Minha mãe comentou várias vezes como eu tinha conseguido uma vida boa apesar de todas as dificuldades. Meu pai ficou mais quieto, mas pude perceber que estava orgulhoso, mesmo que não conseguisse expressar isso claramente. Os primeiros dias foram estranhos, com todos nós tentando encontrar um equilíbrio entre proximidade e distância. Cozinhamos juntos algumas refeições e assistimos a alguns filmes, tentando recriar momentos de família que perdemos. Mas no terceiro dia aconteceu algo que testou completamente nossa nova dinâmica familiar. Meu companheiro me ligou dizendo que voltaria ao Brasil mais cedo que o planejado por causa de mudanças no projeto. Ele chegaria na sexta-feira e queria passar o fim de semana na casa da praia comigo. Contei para meus pais sobre a situação e percebi imediatamente o desconforto deles com a novidade. Minha mãe tentou disfarçar, mas meu pai ficou visivelmente tenso com a perspectiva de conhecer meu companheiro. Disse que essa seria uma oportunidade perfeita para testar se nossa reconciliação era genuína ou apenas interesse. Eles poderiam ir embora mais cedo ou ficar e conhecer a pessoa mais importante da minha vida atual. Meus pais pediram algumas horas para conversar entre eles sobre a situação e definir o que fariam. Fiquei ansioso esperando a resposta, pois sabia que essa decisão definiria o futuro da nossa relação. Eles decidiram ficar e conhecer meu companheiro, mas pediram que eu tivesse paciência com possíveis desconfortos iniciais. Quando meu companheiro chegou na sexta-feira, eu estava extremamente nervoso sobre como seria o primeiro encontro. Ele se comportou de forma perfeita, educado, respeitoso, mas sem se diminuir ou esconder nossa relação. Meu pai ficou claramente desconfortável no início, mas minha mãe fez um esforço genuíno para ser acolhedora. Durante o jantar, meu companheiro contou sobre seu trabalho no exterior e seus planos para quando voltasse definitivamente. Percebi que meus pais ficaram impressionados com sua educação, inteligência e principalmente com o respeito que demonstrava por mim. No sábado de manhã, meu companheiro ajudou meu pai a consertar um problema na churrasqueira da casa.
Eles passaram uma hora conversando sobre ferramentas e trabalhos manuais, encontrando um terreno comum inesperado. Minha mãe fez várias perguntas sobre nosso relacionamento, demonstrando curiosidade genuína sobre nossa vida juntos. Pela primeira vez senti que talvez fosse possível ter uma família completa e unida, incluindo meu companheiro. No domingo, nosso último dia juntos, fizemos um churrasco e passamos a tarde conversando na varanda. Meu pai pediu desculpas diretamente ao meu companheiro por não ter estado presente na minha vida nos últimos anos. Disse que percebia o quanto ele me fazia feliz e que isso era o mais importante para ele como pai. Minha mãe chorou várias vezes durante o dia, dizendo que sentia muito por ter perdido tantos momentos importantes. Quando chegou a hora deles irem embora, nos despedimos com abraços genuínos pela primeira vez em anos. Meu pai me disse que estava orgulhoso do homem que me tornei, apesar de todas as dificuldades que enfrentei. Minha mãe prometeu que manteriam contato regular e que queriam fazer parte da minha vida daqui para frente. Nas semanas seguintes, nossa comunicação se tornou mais frequente e natural, como se estivéssemos recuperando o tempo perdido. Meus pais até visitaram meu apartamento na cidade e conheceram alguns dos meus amigos mais próximos. Percebi que nossa reconciliação estava sendo construída sobre bases sólidas de respeito mútuo e aceitação genuína. Meu companheiro voltou definitivamente ao Brasil no mês seguinte e foi oficialmente apresentado à família estendida. Alguns tios e primos ainda demonstraram resistência, mas meus pais me defenderam publicamente pela primeira vez. Hoje, quase um ano depois daquele telefonema, posso dizer que recuperei minha família de forma mais madura e saudável. A casa na praia se tornou um ponto de encontro para nossa família reconstruída, com visitações regulares e celebrações especiais. Meu pai conseguiu um novo emprego e está se recuperando financeiramente, mas nossa relação não depende mais disso. Aprendi que perdão não significa esquecer o passado, mas escolher construir um futuro melhor apesar das cicatrizes. Meu companheiro se integrou completamente à família e até ajudou meu pai a montar um pequeno negócio próprio. Às vezes ainda sinto raiva lembrando dos anos perdidos, mas escolho focar na gratidão por ter minha família de volta. A casa na praia continua sendo minha, mas agora é um símbolo de união familiar em vez de conquista individual. Percebo que minha jornada de independência e sucesso se tornou ainda mais significativa, tendo minha família para compartilhar. Estou planejando oficializar meu relacionamento em breve e meus pais demonstraram apoio total à nossa decisão. Finalmente tenho a família completa que sempre sonhei, meu companheiro, meus pais e a paz de ser aceito como sou.